Número, capítulo 3. Os filhos de Arão, os levitas, são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Estas são a geração de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés, no monte Sinai. E estes são o nome dos filhos de Arão, o primogênito: Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, do sacerdote ungido, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho, esperando perante o Senhor, no deserto de Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdote diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, sacerdote, para que o sirva. E tenha cuidado da sua guarda e da guarda de todos os congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenha cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Dará, pois, os levitas a Arão e os seus filhos, dentre os seus filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas Arão e seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho tomado os levitas do meio dos meus filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todos os primogênitos é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito da terra do Egito, santifiquei para que todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta aos filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pela sua geração, contarás a todo o varão da idade de 1 mês e para cima. E Moisés o contou, conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Pois foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Estes são o nome dos filhos de Gerson, pela sua geração: Libine e Simi. E os filhos de Coate, pela sua geração: Arão, Eizá, Hebrão e Uziel. E os filhos de Mirai, pela sua geração: Mali e Muzi. Estas são a geração dos levitas, segundo a casa do seu pai. De Gerson é a geração de Libinitas e a geração de Simiitas. Estas são a geração dos Gersonitas, os que dele foram contados pelos números de todo varão da idade de 1 mês e um é para cima,
e os que dele foram contados foram 7.500. A geração dos genositas assentaram as suas tendas atrás do tabernáculo e o ocidente, e o príncipe da casa paterna dos genositas será Elisasaf, filho de Elael, e a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será tabernáculo, e a tenda da sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate, e a geração de Aramitas, e a geração de Isararitas, e a geração de Hebronita, e a geração do Uzielita. Estas são a geração dos coatitas, pelo número contado de todos os varão da idade de 1 mês e para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. A geração dos filhos Coate assentaram as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul, e o príncipe da casa paterna da geração do Coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca e a mesa e o castiçal e os altares e os vasos do santuário, com que ministram, e o véu com todo o seu serviço, e os príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a superintendência sobre os que têm cuidado de guardar do santuário. De Mirari e a geração dos Malitas, e a geração dos Muzitas. Estas são a geração de Merari, e os que dele foram contados pelo número de todo o varão de 1 mês e para cima, foram 6.200. E o príncipe da casa paterna da geração de Mirari será Zuriel, filho de Abiail. Assentaram as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte, e o cargo da guarda dos filhos de Mirari serão os tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, todos os seus vasos, como todos os seus serviços, e a coluna de pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, e os que assentaram as suas tendas diante do tabernáculo, e o oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo o cuidado de guardar do santuário, para guardar dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés a Arão, por mandato do Senhor, segundo a sua geração, todos os varão de 1 mês e para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todos os primogênitos, varão dos filhos de Israel, e da idade de 1 mês e para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim
tomará os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, e em lugar de todos os primogênitos entre os animais e os filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varão, pelo número dos nomes da idade, de 1 mês para cima, segundo o que for contado dele, foram 22.273. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, os animais dos levitas e todos os seus animais. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quando os 273 que se houverem de resgatar, que sobrepuxam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomará por cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Os tomará e 20 gerá o ciclo. E Arão e os seus filhos dará dinheiro do resgate dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre o resgate pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro do resgate, e Arão e seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Número, capítulo 4. Os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e Arão, e disseram: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas geração, segundo a casa do seu pai, da idade de 30 anos e para cima, até os 50 anos, será do todo aquele que entrar neste exército, para fazer a obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e poloão por cima uma coberta de pele de texugo, e sobre ela estenderão um pano todo de azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano de azul, e sobre ela porão os pratos e o seu incensário, e as taças e escudela. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de pelo de texugo, e o cobriram, e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano de azul, e cobrirão os castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que serve, e meteram a eles e todos os seus vasos na coberta de pele de texugo, e porão sobre os varais, e sobre o altar de ouro estenderam um pano de azul com a coberta de pele de texugo, e o cobriram, e lhe poram os seus varais. Também tomaram todos os vasos ministério com que serve no santuário, e poram num pano de azul, e os cobriram com uma coberta de pele de texugos, e os porão
sobre os varais, e tiraram as cinzas do altar, e por cima dele estenderam um pano de púrpura, e sobre ele poram todos os seus instrumentos, como que os serve, os seus braseiros, os garfos e as pás, e as bacias, todos os vasos do altar. Por cima dele estenderam uma coberta de pele de texugo, e lhe poram os seus varais. E havendo, pois, Arão, os seus filhos, e os partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, e todo instrumento do santuário, estão aos filhos do Coate, virão para levá-lo. Mas o santuário não tocaram, para que não morram. Este é o cargo dos filhos do Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a continua oferta de manjares e azeite da unção, e o cargo de todos os tabernáculos, e de todos que nele há, no santuário e nos seus vasos. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixeis estipar a tribo da geração dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhe farei, para que vivam e não morram. Quando chegarem à santidade das santidades, Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entraram a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seu pai, segundo a sua geração, da idade de 30 anos e para cima, até aos 50. Contará, e todo aquele que entrar e servir no seu serviço para exercer o ministério na tenda da congregação, este será ministério da geração dos Gesonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de pele de texugos, que está em cima sobre ele, e é o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos de Gesonitas e todo o seu cargo, em todo o seu ministério, será segundo o mandamento de Arão e de seus filhos, e lhe encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério da geração dos filhos de Gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, e sacerdote. Quando os filhos de Mirari, segundo a sua geração e segundo a casa de seu pai, os contaram, da idade de 30 anos e para cima, até aos 50, contará, e todos aqueles que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu
cargo e segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e a sua coluna e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu ministério. Contareis os vasos da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério da geração dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão, os príncipes da congregação, contaram os filhos dos coatitas, segundo a sua geração, segundo a casa de seu pai, da idade de 30 anos e para cima, até aos 50, e todos aquele que entrou neste serviço para ministrar da tenda da congregação, os que dele foram contados, pois, segundo a sua geração, foram 2.750. Estes são os que foram contados da geração dos coatitas, de todos aqueles que ministravam na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandando do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo a sua geração e segundo a casa de seu pai, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos aqueles que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados segundo a sua geração, segundo a casa do seu pai, foram 2.630. Estes são os contatos das gerações dos filhos de Gerson, de todos aqueles que ministravam na tenda da congregação, e os quais contaram a Moisés e Arão, conforme o mandato do Senhor. E os que foram contados da geração dos filhos de Merita, segundo a sua geração, segundo a casa do seu pai, da idade de 30 anos e para cima, até os 50, todos aqueles que entrou neste serviço para ministrar na tenda da congregação, foram, pois, os que foram dele contados, e segundo a sua geração, 3.200. Estes são os contatos das gerações dos filhos de Merida, e os quais contaram Moisés e Arão, conforme ao mandando do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, e dos levitas, e segundo a sua geração, segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos e para cima, até aos 50, todo aquele que entrava em executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação, os que dele foram contados foram 8.580, e conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés foram contados, cada qual segundo seu ministério e segundo o seu cargo, e foram os que dele foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Muito obrigada por vocês terem ouvido a palavra do Senhor até o final. Não se esqueça, se inscreva no meu canal Revestida em Cristo,
para chegar mais a palavra do Senhor até vocês. Fique com Deus e até a próxima.